Olá, eu sou Giovanni de Souza. Este é o segundo trimestre de 2022 da classe de juvenis. Uma viagem pelo Novo Testamento. Esta é a lição número 9, o Evangelho de João. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João capítulo 1, versículo 14. É interessante que nós venhamos a identificar, entender bem a palavra unigênito, que quer dizer único no gênero. Isso quer dizer que Jesus é único, não existe outro. Jesus é único no gênero. Destinatários e linguagem do livro. Autor também de 1ª, 2ª e 3ª João e do Apocalipse, João foi o fundador de muitas igrejas, especialmente na Ásia Menor, local ao qual o seu evangelho destinava-se a fim de combater heresias que questionavam a divindade de Jesus. Veja que temos aqui João, o apóstolo, escreveu aqui 1ª, 2ª e 3ª João, só para questão de curiosidade. 2ª João é o menor livro da Bíblia, só para nível de curiosidade, tem apenas 13 versículos. E também escreveu o livro de Apocalipse. Veja que algo interessante na vida de João, que ele fundou algumas igrejas. É muito importante que nós venhamos ter isso em mente. Quando nós estamos na igreja, nós engrandecemos o nome do Senhor, o adoramos na beleza da sua santidade. Entretanto, é de muita importância que a igreja venha abrir outros ministérios, venham abrir outras congregações, para que assim o evangelho seja pregado a mais pessoas. E aqui, uma das características de João foi justamente combater a heresia que falava que Jesus não era filho de Deus. Não é diferente nos dias atuais. Quantas das vezes vemos pessoas dizendo, se referindo a Cristo, como se fosse um mito, algo da invencionice humana, ou alguém que não foi só uma pessoa que passou entre nós e tinha uma boa energia ou coisa do gênero. Não dão, de fato, a credibilidade que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E até hoje isto é enraizado em muitas culturas, inclusive aqui no Brasil, temos muitas pessoas que não acreditam que Jesus é de fato o Filho de Deus. Então veja que na época de João, o João já combatia esta heresia e até hoje nós devemos continuar combatendo esta heresia. Jesus de fato é o Filho de Deus. Outras distinções. Além da linguagem, várias são as distinções do Evangelho de João. Nele, por exemplo, há o encontro de Jesus com algumas pessoas, como, por exemplo, Nicodemos, a mulher samaritana e a mulher achada em adultério, para os quais o Mestre revelou-se como o Cristo Salvador e Perdoador. É muito interessante alguns pontos aqui de João, nessa feita, por exemplo, o encontro de Jesus. Será que as pessoas não estão faltando a isso mesmo? Ter um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus? As pessoas parecem não querer um encontro com Cristo, marcam encontros uns com os outros, às vezes encontros de negócios, ou às vezes até mesmo na questão do romance em si, pessoas que marcam encontros. Inclusive, é mais uma vez interessante falar sobre a importância do cuidado, tendo em vista as questões das redes sociais, pessoas que marcam encontros por redes sociais e acabam sendo o último encontro. Então, é preciso tomar muito cuidado com este negócio. Mas veja que aqui, Nicodemos se encontrou com Cristo e teve ali uma prosa ali que não ficou muito bom para o lado de Nicodemos. Jesus, ali no caso de Nicodemos, Jesus deu algumas palavras muito firmes para Nicodemos. A mulher samaritana, que há uma questão de quebra de protocolo, uma vez que os judeus não falavam com samaritanos, ainda mais um judeu falando com uma samaritana. E Jesus trocou um dedinho de prosa com esta samaritana e transformou a sua vida. E também a questão da mulher que foi encontrada no ato de adultério. Jesus devolveu a vida para esta mulher. E por que ele devolveu a vida para esta mulher? Porque pela lei ela deveria ser apedrejada até a morte. Entretanto, com uma frase, Jesus argumentou e ninguém pôde falar nada. Que ele disse, quando trouxeram a mulher para Cristo, o caso de adultério,
Eles foram claros, a lei diz que ela tem que ser apedrejada até a morte. E tu, o que dizem? Jesus foi direto. Aquele que não tiver pecado, seja o primeiro ali a tirar uma pedra. E foi saindo um a um, até que ficou somente Cristo e esta mulher, a qual Jesus a perdoou. Então veja que outros pontos, né, inclusive aqui no ponto da Samaritana, veja que Jesus ele liberou o perdão. Isaías 55:7 diz que Deus é grandioso em perdoar, e Jesus é Deus, como diz João 11:30. Não, acho que é 10:30. Vamos ver aqui rápido, que não haja dúvida, né? João capítulo 10, versículo 30. Não é essa referência não. Viu como é bom dar sempre uma olhada, né? Mas eu vou deixar aqui, de qualquer forma eu vou deixar a referência aqui direitinho aqui na descrição. Então Jesus e Deus são um. Então veja que muitas das vezes as pessoas se perdem nessas questões. Então veja que como Jesus ele é o Cristo, ele é Deus, então ele é grandioso em perdoar. Então Jesus tem prazer em perdoar. Temos também alguns pontos interessantes no livro de João, como Jesus transformar a água em vinho, que foi o primeiro milagre que Jesus operou, um milagre de transformação, que é algo que está muito direto ligado ao ministério de Jesus, que é a ideia de transformação, assim como Jesus transformou a vida de Zaqueu, transformou a vida de Paulo, entre outros. A cura de um oficial, temos também a multiplicação dos pães e peixes, Jesus andando sobre o mar, olha que interessante, né? Inclusive, eu não sei se você sabe, mas só para nível de curiosidade, existe um lagarto que ele é chamado de lagarto Jesus Cristo, justamente porque ele tem a habilidade de andar sobre as águas, ele não afunda. Então veja, a ressurreição de Lázaro também tem um outro ponto interessante no livro de João. A identidade de Cristo, o Verbo. Jesus é apresentado por João como o Verbo que estava no princípio com Deus. E era Deus, por meio do qual todas as coisas foram feitas, e sem ele, nada do que foi feito se fez. O termo verbo procede do grego logos, que em sentido amplo significa palavra, razão, pensamento. No versículo 1 tem o sentido de palavra divina, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Inclusive há um grupo brasileiro, o grupo Logos. Inclusive é interessante que, porventura, acaso você não conheça, é bom que você conheça o trabalho do grupo Logos. As músicas deles são bem interessantes. Que bíblicas, né? O que é bem melhor. São músicas edificantes. Então veja que Jesus ele é apresentado como verbo. É muito interessante que certa vez eu tive uma curiosidade, isso há muitos anos, saber o que significa verbo, e fui ao dicionário consultar. É interessante que o dicionário ele diz que o verbo é Jesus Cristo. Tu vê que até o dicionário secular diz que o verbo é Cristo. Olha que interessante, né? Então esta é a identidade de Jesus. Jesus ele é o verbo. Ele estava com Deus. Ele era Deus. A era que eu estou falando, claro, porque eu estou falando do passado. Mas Jesus continua sendo Deus, é claro. Então veja que Jesus estava presente na hora da criação. Jesus estava presente quando Deus criou o homem para a sua adoração. Então Jesus ele está presente. Então ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. Então, claro, como ele é o único no gênero, ele continua sendo Deus. O Filho de Deus. Era o objetivo de João que os seus destinatários crescem que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. Ele mesmo testificou, bem como João Batista, Natanael, Pedro e Marta. Trata-se de crer para ter vida em seu nome, vida eterna. Muitos outros também creram em Jesus. A principal mensagem de João era que o povo cresce que Jesus era o Cristo. Eles precisavam disso, né? Ele precisava passar essa mensagem e passou. Entretanto, vemos que outras pessoas também creram em Cristo como nós, né? A Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que não viu, mas creu. Então nós somos bem-aventurados porque nós não vimos a Cristo, mas nós cremos no Cristo. Então veja que nós
devemos, claro, sempre dar honras e glórias ao Filho de Deus. Né? O eu sou. Jesus é o eu sou. Antes que Abraão existisse, ele revelou à mulher samaritana dizendo, eu o sou. Em outros momentos, ele também se revelou dizendo, eu sou. O pão da vida, a luz do mundo, a porta das ovelhas, o bom pastor, a ressurreição e a vida, mestre e senhor, o caminho, a verdade e a vida, a videira verdadeira. Então veja que aqui Jesus usou de algumas questões inclusive humanas, para que nós venhamos entender. Ele é o pão da vida, isso quer dizer que não vai faltar alimento espiritual para cada um de nós. Todo aquele que estiver com Cristo, ele certamente dará uma palavra. O Senhor vai nos alimentar, como o próprio Cristo disse, que o homem, ele nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, como Jesus é Deus, então nós vamos nos alimentar desta palavra. Ele diz também que ele é a luz do mundo. É pela luz do Evangelho de Cristo que nós podemos alcançar todas as nações e dar a estas nações, ou até o mesmo mundo, a luz do Evangelho de Cristo. Jesus disse que ele é a porta das ovelhas, ou seja, as ovelhas precisam passar por ela, ou seja, pela porta. Quem é a porta? Cristo. O bom pastor, Jesus é o bom pastor. Por que ele é o bom pastor? Porque ele dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus ele tem cuidado pelas ovelhas. Ele é a ressurreição e a vida, ou seja, ainda que alguém esteja morto, crendo em Cristo, as pessoas verão o milagre. Né? A pessoa quando está, vemos, por exemplo, o filho da viúva de Naim, que foi ressuscitado por Cristo, e ali não tem nenhum... É um milagre assim, que eu acho muito interessante, porque não há um pedido para Jesus ressuscitar aquele jovem, não há um pedido para Jesus ter compaixão, não há pedido nenhum. Nenhuma pessoa age em Cristo para que Cristo venha tomar uma atitude. Jesus tomou uma atitude sozinho. Jesus viu aquela mulher, viu toda a situação e se moveu de íntima compaixão e ressuscitou o filho da viúva. Então ele é a ressurreição e a vida. Ele é mestre e senhor. O Senhor é o nosso pastor. Então, e também ele é o nosso mestre, porque é ele quem nos ensina. Então Jesus é o nosso mestre e também é o nosso Senhor. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por ele. Então veja que Jesus é o caminho. E é interessante que você venha compreender. Muitas das vezes vemos, inclusive em muitos desenhos animados, as pessoas indo para atalhos. Vamos pegar um atalho para chegar primeiro. Deixa eu falar uma coisa para você. Vai pelo caminho, porque o atalho é sempre o caminho mais longo. Jesus ele é a verdade. Não há sombra de variação em Cristo. Ele é a verdade e ponto. Então fale a verdade, pregue a verdade, fale somente do Senhor. Ele também, ele é a vida. Ele, claro, ele ressuscita os mortos. Né? E naquele grande dia, nós também, como diz Colossenses 3:1, né? Como foste ressuscitado com Cristo, buscar as coisas que são de cima. Ele é a videira verdadeira. E o Pai é o agricultor. Então nós somos os ramos e precisamos estar enxertados nesta videira. A verdade recebe bastante ênfase no Evangelho de João. Nas palavras do próprio Jesus, quem pratica a verdade vem para a luz, e todo aquele que é da verdade ouve a sua voz. A palavra do Senhor é verdade, por meio da qual somos santificados. O diabo, ao contrário do Senhor, é mentiroso e pai da mentira. Então veja aqui que nós temos um contraponto, né? Dois extremos, a verdade, que é Cristo, e a mentira, que é o diabo. Inclusive, é a única coisa que a Bíblia dá alguma autonomia para o diabo, que ele é o pai da mentira. É a única coisa de qual o diabo, vamos assim dizer, né? Ele é dono de alguma coisa, ele é dono da mentira. Ele é o pai da mentira, como diz lá em João 8,44. Né? Então veja aqui, aquele que é de Deus, ouve a palavra de Deus, ou seja, está na verdade, é santificado pela verdade, busca a verdade, somente a verdade, está com Cristo, busca em Cristo. Entretanto, algumas situações que vemos pessoas, inclusive infelizmente dentro da igreja, que estão em busca da mentira e vivem uma vida de mentira. Isso não é para nós. Nós devemos continuar falando a verdade, pregando a palavra da verdade. E quem é esta verdade? Jesus Cristo. Para concluir, João é o evangelho do Filho de Deus, do Verbo que se fez carne para nos salvar, porque amou o mundo
de indescritível maneira. O apóstolo do amor frisou as principais doutrinas da Bíblia, a fim de que pudéssemos crer naquele por meio do qual vencemos todo o sistema maligno deste mundo. E quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Que possamos nos aprofundar mais e mais na intimidade com o nosso Salvador e permanecer firmes na fé até estarmos face a face com Ele. Então veja que o Evangelho de João vai deixar muito evidente a ideia de Cristo como Filho de Deus e vai falar muito através da verdade. E claro, tem muitos milagres também no livro de João. Lembrando que João dos Evangelhos é um evangelho que não é sinótico. Os sinóticos são Mateus, Marcos e Lucas. Hora da revisão. Número 1, o apóstolo João. Número 2, 1ª, 2ª e 3ª João e do Apocalipse. Número 3, combater heresias que questionavam a divindade de Jesus e que seus destinatários crescem que Jesus é o Filho de Deus. Número 4, a cura do filho de um oficial do rei. Número 5, dizendo que Jesus fez inúmeras outras coisas, as quais, se todas fossem escritas, nem no mundo todo caberiam tais livros. Então que nós vemos assim, buscar um pouco mais, né? Ler um pouco mais, meditar um pouco mais sobre o Evangelho de João, né? O Evangelho, segundo escreveu João, como foi o Evangelho, qual é o foco do Evangelho de João, qual a escrita, para quem ele escreveu, e ver todo o contexto, né? Ver que João, por exemplo, ele edificou algumas igrejas na Ásia Menor, e que nós venhamos assim ter isso como exemplo e continuar plantando igreja. Nós devemos, sempre que possível, buscando ao Senhor, uma direção do Senhor, para que a igreja venha continuar abrindo congregações, pontos de pregações, falando a palavra, firmando a verdade, né? Sempre falando da verdade. Por que isso é importante? Porque tendo em vista que hoje abre-se tantas coisas, mas parece que as igrejas pararam de avançar, as igrejas parece que pararam de evangelizar e pararam assim de querer trazer novos trabalhos que eu digo não uma coisa nova, eu digo um ponto de pregação novo, né? Mais uma igreja, né? Abrir mais uma igreja, né? Uma igreja séria, uma igreja fundada, firmada em Cristo, né? Uma igreja firmada na palavra da verdade. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula, não deixe de ir à escola bíblica dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!